Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e hoje nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a trigonometria hiperbólica inversa, ok? Então no nosso canal eu já falei sobre trigonometria, então vocês conhecem as funções cosseno, seno, tangente. Eu falei sobre trigonometria hiperbólica, que na verdade não tem muito a ver com cosseno e seno, né? Que são os cossenos hiperbólicos e os senos hiperbólicos, ok? E tangente hiperbólica também, que são definidas com as exponenciais. E hoje, né, o caminho lógico é a gente falar sobre trigonometria hiperbólica inversa. Ok? Então a gente vai pegar as funções inversas das funções cosseno hiperbólico e tangente hiperbólica, né? Então eu não lembro, mas é demonstrável que essas funções elas são bijectivas, né? Dependendo do espaço, né? Então como elas são bijectivas, elas possuem uma função inversa, beleza? Que são essas três funções aqui, beleza? A notação delas é um pouquinho chata, eu aprendi da notação arg seno hiperbólico, arg cosseno hiperbólico, arg tangente hiperbólica. Tem gente que nota da maneira, por exemplo, o, o, o inverso do seno hiperbólico, então ficaria assim, ok? Eu não gosto muito dessa notação, porque deixa entender talvez que seno está elevado a menos 1, então seria 1 sobre seno hiperbólico, né, que talvez possa existir. Então eu não gosto muito dessa notação, mas é uma notação muito utilizada pelos ingleses, por exemplo, pelos anglofonos. Ok? Então no vídeo de hoje eu vou demonstrar essas três formas para vocês, tá? Por que eu só vou demonstrar essas três formas para vocês? Porque o resto vocês já sabem fazer. Então, por exemplo, derivar é uma derivada de um logaritmo, né? Estudar uma função vocês já sabem fazer, então eu só vou apenas demonstrar essas formas. Beleza? Então, elas são formas bem interessantes. A gente até se entende, né? Porque se sendo hiperbólico de x, por exemplo, é definido com exponenciais, a gente está pegando a função inversa de uma função com exponenciais, então a gente entende o logaritmo aparecer. Beleza? Então a gente vai demonstrar essas três formas. Então, nosso objetivo é achar uma função y de x, tal que, quando a gente aplica ela com seno hiperbólico, dx. Né? Então, essa é a definição de uma função inversa. Então, a gente tem que achar esse y aqui. Beleza? Então, isso daqui, então a gente sabe a definição do seno hiperbólico, né? Então, a gente sabe que isso daqui ficaria exponencial de y menos exponencial de menos y dividido por 2 igual a x. Então eu vou passar o 2 para o outro lado, então vai ficar equivalente a exponencial de y menos exponencial de menos y igual a 2x, ok? E aqui a gente tem um truque, né? Porque aqui a gente não tem a exponencial, a gente não consegue juntar ela, né? A gente quer resolver para y, então fica meio complicado. Então o truque aqui é a gente multiplicar por exponencial de y dos dois lados, beleza? Então vocês vão entender por quê. Então eu vou multiplicar por exponencial de y dos dois lados, então vai ficar exponencial de y vezes exponencial de y menos exponencial de menos y igual a 2x exponencial de y. Beleza? Então agora eu posso fatorizar a exponencial de y, então vai ficar, quer dizer, eu posso desenvolver isso daqui, né? Então vai ficar exponencial de 2y menos 1 igual a 2x exponencial de y. Beleza? Então, bom, por enquanto, vocês não entendem por que caramba eu fiz isso. Eu fiz isso porque eu quero uma mudança de variável. Uma mudança de variável que vai cair numa equação que a gente sabe resolver. Ok? Então, essa mudança de variável vai ser t igual a exponencial de y. Beleza? Então, obviamente, isso daqui é estritamente positivo porque é uma exponencial. Beleza? Então, se t igual a exponencial de y, então isso daqui implica que temos t ao quadrado menos 2x vezes t menos 1 igual a zero. Ok? Então, eu passei isso para o outro lado, exponencial de y igual a t. Ok? Exponencial de 2y é exponencial de y ao quadrado, então fica t ao quadrado. E aqui a gente tem uma equação de segundo grau. Então, a gente sabe resolver isso para t. Beleza? Então, isso daqui vai implicar que t igual a x mais ou menos raiz de x ao quadrado mais 1. Vocês aplicam Bhaskara, vocês acham essa solução aqui. No caso, a gente tem duas soluções, beleza? Só que aqui, como t é igual a exponencial de y, então a única solução possível é a solução estritamente positiva, então a gente vai guardar o mais, beleza? Então, isso daqui implica que t igual a exponencial de y, bom, que igual a x mais raiz de x ao quadrado mais 1. Ok? Então, como exponencial de y igual a essa função aqui, então isso implica que y igual ao logaritmo dessa função aqui. Beleza? E esse y, né, como ele é o y necessário para tal que seno de hiperbólico de y igual a x, então esse y é a função inversa do seno hiperbólico, né? Então isso daqui é o arg seno hiperbólico. Beleza? Então agora vai ser exatamente a mesma estratégia para o cosseno hiperbólico de y, no nosso caso, a gente quer achar esse y. Então a única coisa que vai mudar é que o cosseno hiperbólico ele é expresso como exponencial de y mais exponencial de menos y dividido por 2. Então em vez de ter um menos, a gente tem um mais, isso daqui é igual a x. Beleza? E o método é exatamente o mesmo, tá? Então, fazendo um pouquinho mais rápido, vocês
passam isso para o outro lado, vocês multiplicam por exponencial de y, vocês vão ter exponencial de 2y mais 1 igual a 2x exponencial de y. Beleza? Então a gente diz que t igual a exponencial de y, que é estritamente positivo. Então isso vai ficar t ao quadrado menos 2xt mais 1 igual a 0. Ok? Então vocês utilizam a fórmula de Bhaskara. Então isso implica que t igual a x mais ou menos raiz de x ao quadrado menos 1. Ok? Então aqui a gente tem um perigo, né? Que é essa raiz que pode ser negativa. Beleza? Então a gente já sabe que t tem que ser estritamente positivo. Então a gente sabe que vai ser o x mais alguma coisa. Além do mais, x não pode ser menor do que 1. Né? Não, ele não pode ser menor do que 1. Então, a gente vai ter que t tem que ser exatamente maior que 1. Né? Então, isso daqui implica que t igual a x mais raiz de x ao quadrado menos 1, né? Tal que t seja superior ou igual a 1. Beleza? Então, a gente tem isso daqui. Então, isso daqui implica, né? Como t igual a exponencial de y, então vai ficar aqui y igual a ln dessa expressão aqui. Ok? Agora vamos fazer o tangente hiperbólico. Esse é um pouquinho mais complicado, tá? Porque vocês lembram da expressão tangente hiperbólico, então isso é seno hiperbólico de y sobre cosseno hiperbólico de y. Vocês encontram que isso é equivalente a exponencial de y menos exponencial de menos y, dividido por exponencial de y mais exponencial de menos y, que é igual a x. Ok? E essa expressão é um pouquinho mais complicada, tá? Então não funciona a estratégia que a gente fez. Aqui a gente tem que fazer uma mudança de variável direta. Ok? Então a gente vai ter que t igual a exponencial de 2y. Beleza? Então isso daqui ainda continua sendo estritamente positivo. Ok? E a ideia, né? Então isso daí não vem automaticamente, vocês precisam conhecer, é sair da expressão x igual a t menos 1 sobre t mais 1. Ok? Então a gente entende por quê, né? Então porque a gente vai multiplicar por exponencial. Né? Então a gente vai multiplicar por exponencial de y, né? A gente fatoriza, então a gente tem o nosso t menos 1 e nosso t mais 1, tá? Mas não é muito natural pensar nisso diretamente. Então temos x que é igual a t menos 1 sobre t mais 1, beleza? Então isso é equivalente a dizer que x fator de t mais 1 igual a t menos 1, beleza? Então isso é equivalente a dizer que x menos 1 vezes t igual a menos 1 mais x, ok? Então eu fatorizei por t dessa vez, beleza? Então isso daqui implica que t igual a 1 mais x sobre 1 menos x, beleza? Então como t igual a exponencial de 2y, então a gente vai ter que exponencial de 2y igual a 1 mais x sobre 1 menos x, beleza? Então isso daqui implica que 2y igual a ln de 1 mais x sobre 1 menos x. Ok? Então temos que y igual a 1 sobre 2 ln de 1 mais x sobre 1 menos x. Beleza? Então tangente hiperbólica, a função inversa do tangente hiperbólico é um pouquinho mais complicado, tá? Porque a gente tem que sair dessa expressão aqui, então vocês têm que reconhecer, então a gente tem que falar que t é igual a exponencial de 2y dessa vez, tá? Senão não vai funcionar. Vocês fatorizam de novo para ter t igual a alguma coisa e depois vocês substituem esse t aqui. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê para os próximos vídeos. Até mais.